Descobri quanto o Oscar quer para rescindir seu contrato com o São Paulo. Vale a lembrança de que o meio atacante já decidiu se aposentar, mas segue vinculado ao tricolor mesmo sem receber salários desde a virada do ano. Tudo porque o Oscar aceita que nessa rescisão de contrato o São Paulo não lhe pague mais salários e direitos de imagem, mas siga bancando as luvas. Prêmio pela assinatura do contrato, o vínculo entre o São Paulo e o Oscar só se encerra em dezembro de 2027. O São Paulo entende que é justo pagar tudo o que lhe deve do ano passado, mas não tem nenhum sentido pagar um prêmio pela assinatura de um contrato de 3 anos, sendo que ele só jogou um. E essa diferença entre o que o Oscar pede e que o São Paulo entende não ser justo pagar é de 2 milhões de dólares ou 10 milhões e 600 mil reais. Se a gente dividir pelo número de meses que ainda restariam até o fim do contrato em dezembro do ano que vem, isso significa dizer que o Oscar quer receber cerca de 450 mil reais por mês, sem fazer absolutamente nada. O São Paulo justifica que não tem cabimento, especialmente no momento de enorme crise e com os problemas de saúde que o Oscar teve e que o obrigaram a se aposentar. Enquanto não houver acordo, a rescisão de contrato está descartada. Não podemos nos esquecer que em 2009, pouco depois de subir do time principal, da base para o principal, o Oscar recorreu à justiça para deixar o tricolor e conseguiu uma condenação pesada contra o seu clube do coração. Hora de falar sobre o São Paulo, informação bem legal. O tricolor tem desde novembro do ano passado um acordo fechado para prorrogação do contrato da New Balance. A atual fornecedora de material esportivo do São Paulo tinha vínculo até dezembro desse ano. O novo contrato, que vai ser anunciado muito em breve, prevê a extensão do vínculo até 2032. Antes da confirmação, São Paulo só precisa da oficialização e da votação, aprovação do Conselho Deliberativo, algo que deve acontecer com naturalidade, até porque o novo contrato é muito melhor do que o atual. São Paulo vai ter direito a luvas, prêmio pela assinatura do contrato. Isso sem falar em valores mínimos garantidos. Para completar, os repasses também serão maiores. Estou atrás dos números para trazer para vocês, mas posso assegurar que o São Paulo da New Balance, versão 2026 a 2032, vai receber muito mais dinheiro do que no último contrato. Até porque a New Balance está super satisfeita com as entregas comerciais do São Paulo. Expectativa é de que com o fim da crise política e mais resultados em campo, esse retrospecto e esses resultados do que diz respeito a vendas de camisas se tornem ainda mais positivos. E o São Paulo deve antecipar receitas de televisão. Tricolor, que tem novo presidente, o Rery Massis, procurou nos últimos dias dinheiro em diversas instituições bancárias. Rery Massis se reuniu com bancos, com a Galápagos e com outras instituições para tentar viabilizar modelos de aportes financeiros. A grande verdade é que as ações foram frustradas. São Paulo não tem muito moral no mercado, especialmente por conta da fama de mal pagador, e diante desse cenário não deve restar outra alternativa ao presidente do São Paulo do que aceitar a antecipação de 5% dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro referentes à Libra. Essa possibilidade foi sugerida para todos os times que fazem parte da Libra. O Grêmio, por exemplo, já aceitou e saiu gastando e contratando jogadores especialmente na Argentina, com a perspectiva de cair nos próximos dias um valor próximo a 73 milhões de reais. Certamente com 73 milhões, o novo presidente do São Paulo tem fôlego para, não sei se até o fim da temporada, mas para pelo menos os próximos meses, ele que tem batido na tecla de que não vai mais aceitar atrasos nos pagamentos dos direitos de imagem. Tricolor, durante toda a temporada passada, atrasava 2 meses. Quando ia completar o 3º mês de direito de imagem, para evitar que os jogadores pudessem ir à justiça, São Paulo quitava um dos meses e foi assim que a coisa seguiu. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que ainda não existe acordo entre Tricolor e Oscar sobre a rescisão do contrato. O meio atacante, que decidiu se aposentar, insiste em receber as luvas, o prêmio pela assinatura do contrato relacionado aos anos de 2026 e 2027, mesmo sem entrar em campo. São Paulo considera essa pedida absolutamente injusta. Quero falar agora sobre Lucas Moura. Dá para dizer que é uma luz no fim do túnel em relação ao principal jogador do São Paulo. Lucas Moura fez grande atuação na vitória por 2-1 de virada do Tricolor contra o Primavera na noite desse sábado no Morumbi. Foi de longe a melhor partida do Lucas Moura nessa temporada e a principal em bastante tempo. Lucas, que conviveu durante todo o ano passado com muitos problemas no joelho. Ele fez uma série de infiltrações, passou por cirurgias e nada melhorava. A expectativa,
além dessa boa atuação nesse sábado, se dá pelo fato de o Lucas Moura não estar mais sentindo dores no joelho. Isso é determinante para que o São Paulo imagina que o Lucas Moura possa ter um ano melhor. Autor de um dos gols na vitória de virada contra o Primavera, o outro gol foi marcado em cobrança de pênalti convertido pelo Caleri. Lucas Moura, que soma 227 jogos, 56 gols e 40 assistências, são 96 participações em gol, somando suas duas passagens pelo tricolor. Importante contar também que o Lucas Moura se tornou o 7º maior artilheiro do São Paulo nesse século. O tricolor com a vitória foi para 10 pontos, pulando para a 8ª colocação. Ele até pode ser ultrapassado no fechamento dessa rodada de hoje, mas a tendência é que o São Paulo passe para o mata-mata, até porque na rodada final enfrenta a Ponte Preta em Campinas. Ponte já rebaixada, pior time da competição. Vai bastar o São Paulo vencer a Ponte para estar entre os 8 que disputam as quartas de final. Hora de falar sobre o São Paulo com importantes novidades sobre a dupla de ataque. Luciano e Caleri, cujos contratos estão se encaminhando para o fim, devem receber nos próximos dias propostas do tricolor. O caso mais preocupante é do Luciano, cujos vínculos se encerram em 31 de dezembro desse ano. A partir de julho, o Luciano já pode assinar um pré-contrato, atleta de mais de 100 gols com a camisa do São Paulo, um dos mais antigos do elenco, havia chegado em 2000, numa troca com o Grêmio. Desde então, passou por bons e maus momentos, já foi taxado por gente da diretoria como o cara chato do vestiário, que contesta tudo, mas a verdade é que nos bons e maus momentos do time é quase sempre o Luciano quem resolve. Na atual temporada, inclusive, já são 3 gols em 7 partidas. As 2 últimas vitórias tiveram participação decisiva do jogador. Até por isso, e também graças às sondagens que ele já recebeu da Arábia Saudita, o São Paulo ligou o sinal de alerta e pretende apresentar nos próximos dias uma proposta para a extensão do contrato, com belo reajuste salarial ao Luciano. O caso do Caleri é um pouco menos grave, porque o vínculo do Caleri só se encerra em dezembro de 27, mas o novo presidente do tricolor, Hélio Macias, pretende segurar o Caleri, ainda que não exista um aumento salarial, até porque o Caleri já ganha R$1.300.000 por mês. Mas diante do assédio do River Plate, do Boca, coisas que acontecem com frequência, São Paulo, para acabar com qualquer tipo de especulação, pretende prorrogar o contrato dele por mais 2 ou 3 temporadas. A pergunta que eu deixo para você: vale a pena manter o Caleri e o Luciano? Você trabalharia pela renovação de contrato da dupla? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? E Júlio Casares tem mais um problema para resolver. O GE trouxe a informação de que o ex-presidente do São Paulo utilizou quase R$500 mil em gastos com seu cartão corporativo enquanto presidente do São Paulo. Júlio se defende assegurando que devolveu toda essa grana corrigida ao longo do 2º semestre do ano passado e antes de todos aqueles escândalos explodirem. Escândalos que envolvem venda de camarotes, entre outras coisas. Júlio Casares precisou se afastar, se licenciar. Ele renunciou à presidência do São Paulo para evitar o impeachment, já havia perdido no Conselho Deliberativo, restaria apenas a votação entre os sócios. A partir daí, Hélio Macias se tornou presidente do São Paulo e fica até dezembro, quando vai haver uma eleição. Tudo se encaminha para que Vinícius Pinotti seja o candidato vencedor da eleição marcada para o fim do ano. Só para completar o noticiário São Paulino, Lucas Ramon foi apresentado como reforço nessa sexta-feira, lateral direito que fez enormes esforços para conseguir sua rescisão de contrato antecipada no Mirassol. Cheguei a contar para vocês que o Adriano Espadoto, seu representante, precisou abrir mão de um percentual que tinha direito sobre outro jogador, o Negueba, para que o Mirassol o liberasse antes do tempo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.